Afro! E enfim, o traidor da UA foi revelado. O episódio já começa na floresta onde está o Afro. Tava lá toda a galera reunida vendo o Shigaraki gritar de dor. E o Afro, tá tudo bem, ô Trail? Já parou de considerar o Shigaraki como seu filho. Pois os fatores da individualidade já estão misturados e fora de onde. E talvez ele volte a maquiar os das suas individualidades. Pô, o Shigaraki agora tá odiando o Afro. E também ele ainda tá com aquela irritação meio que de sempre, que enquanto alguém se lembrar do All Might, essa irritação não vai embora. Ou seja, pouco a pouco as consciências do Afro e do Shigaraki vão se fudindo. E o Afro vai compartilhando esse ressentimento do Tomura. Bom, ele acaba o seu bebê meio que mimado, dizendo que eles podem não ter conseguido dar One Order, mas tirando o maior obstáculo meio que deles até agora. E diz que não é bom você pegar um único plano. E já pede pro resto meio que espera mais um pouquinho. Bom, o Dabi tá no limite, porque seu pai tava voando cheio de energia. E o Afro admite, o Toya e eles são iguais, mas tem uma diferença. Alguém como o Afro gosta de criar muitas rotas alternativas para chegar em seu objetivo. Para ser preciso ele criar essas rotas para usar meio que mais tarde e penetrar o que seja meio que a melhor rota para ir pro seu objetivo. Mais ou menos infinitas. Bom, vai demorar um tempo para o Shigaraki completar o seu corpo. Na verdade é a Afro que quer completar o corpo do Shigaraki. O Deku volta para o ar, mas diferente do Toya, ele tem muitos amigos. E nisso a gente vê a Hagakure. E aí ele lança essa suspeita aí. Nisso já temos Deku e amigos meio que treinando. É Tokoyama usando o Dark Shadow como armadura. É o Kirishima se usando como saco de pancadas para o Shozi, o Otiro e o Sato. É a Momo criando meio que vários energizadores pro Kaminari. É Mineta tentando imitar o Jota. E claro, é o Deku treinando com o Kachan. E o Kachan, que tem a estratégia de usar seu próprio suor, que suas gotinhas de suor, só pra causar explosão no dedo. E ele aprendeu isso com o Endeavor. Armazenar e liberar não só uma única explosão, mas sim várias gotas de suor pra explodir de som de uma vez. Ou seja, o Bakugou vai melhorar muito as suas técnicas. E o Deku tá no seu modo Afro. E o Bakugou tá usando sua roupa de inverno com seu condicionamento físico. E o Deku percebe que o Todoroki tá um pouco diferente também, pois ele tá tentando unir frio e fogo. E aí parece que tá pegando jeito. Mas o contrário da sua esquerda tá com a sua direita, podendo ter um corpo que não vai se queimar com o corpo do W. Nisso, Kaminari conversa com Mineta, que só tá jogando as suas bolinhas. E aí conversa, olha, esse aqui vai ser uma guerra aberta, mas acho que dois dos chefes vilões estão fracos. E também o Gigantomaki agora atualmente tá capturado e aprisionado. E ele se pergunta, a gente não vai conseguir meio que vencer dessa vez? Aí o Kachan, com toda a gentileza do mundo, fala duas coisas que esses dois outros não estão pensando. Na verdade, três coisas. Talvez eles não encontram eles. Encontraram o Hangar dos Números, o esconderijo do Dr. Garaki e o laboratório, mas desde que perdeu, eles não acharam nenhuma localização. E que ele é o melhor em se esconder em qualquer canto do mundo. E ele fala, aquele cara de saco. E a Jiro, por favor, não fala partes íntimas. E o Mineta, pô, isso tá ficando interessante. Número 2, quando lutaram com o Shigaraki na última vez, o carinha ainda tava incompleto, mas mesmo assim ele conseguiu dar um grande escrago. Ou seja, será que vai ser de igual a igual mesmo? E terceiro, esse que vai decidir quando vai ser a hora de começar, neném. Já que o Ratchet, a individualidade da Ragdoll, pode ser a individualidade de longe. E mesmo que essa individualidade provavelmente tenha desaparecido graças a America, por isso agora eles devem estar com uma vantagem numérica. Talvez esses sejam os segundos que vão ter a morte certa. Aí o coitado do Kaminari em cima que fica com medo. Enquanto isso, apreciamos o Deku de Afro. Deku fala que é por isso que ao menos deveriam atacar primeiro, para poder levar o Shigaraki e os outros aonde querem. Ele também vai procurar. E aí o líder meio que dá aqueles mãozinhas aqui no Afro do Deku e fala, você quis dizer nós! Ele ainda tá traumatizado com o Deku Dark. Já falei que o Deku de Afro é muito fofo.
E graças a Deus, Deku é lembrado constantemente que ele tem amigo. E agora meio que eles podem andar por aí, porque graças ao discurso da Uraraka, a relação dos super-heróis e dos refugiados melhorou. E a fofa fica super envergonhada com um pouco do olhozinho direto para ela. Porque meio que ela tá na frente do coche dele. E olha que o discurso era sobre... Bom, o Kaminari ainda tá preocupado, porque acha que o All-For-One ainda tá continuando rindo por último. Aí todo mundo presta atenção só no Deku de Afro de novo. E nessa, muito longe dos onde os amiguinhos estão, a avó da Agakui narra que desde Gunga e Jaco, ele tá sem energia, assim como todo mundo. Nisso, a Agakui vai olhando pra longe e vê 3 silhuetas falando, dizendo... Aquele homem nos deu incursões de novo. Bom, as mensagens estão desconfiguradas. Parecem ser cordilhanas, embora interceptadas, sendo um ponto cego das câmeras. A Agakuri vai ouvindo e vendo a conversa e percebeu que mesmo que depois que o Deku voltou, ela ficou preocupada porque ele não estava sorrindo. A mulher fala que até Kamino, todo mundo fez o que o All-For-One disse. E se não fizerem isso, vão ser mortos. E vemos que se essa mãe tá falando... com a Aoyama. E o coitado tava chorando. Isso. Aoyama é o criador da UA. Desde a entrada da escola, ele fez o que o All-For-One pediu. Até mesmo no acampamento de treinamento, ele disse onde o acampamento ficava. Além do USJ. Bom, os pais do Aoyama nunca fizeram isso porque quiseram. Mas agora é tarde demais. E o Aoyama... Mama, papá. O Aoyama meio que parecia muito relutante. Os pais dele só queriam que ele alcançasse a felicidade. E nisso temos aquele mesmo flashback do Baby Aoyama, que ele tá se perguntando por que ele é diferente das outras pessoas. E meio que a mãe, você quer ser igual a todo mundo? E o Aoyama diz que sim, porque ele tem muito medo de ser diferente de todo mundo. E é revelado que o Aoyama nasceu sem individualidade. Então, para que ele não seja separado do Zou e para que ele pudesse conquistar seu sonho, eles fizeram um pacto com o literal diabo. Era só o que eles queriam. E o pai se comete dizendo que se ele soubesse o que teria acontecido, jamais teria feito. E que o Aoyama nunca teria recebido uma individualidade do All-For-One. Mas eles acabaram envolvidos, então não podem fugir mais do All-For-One. E o coitado do Aoyama continua chorando. A Agakuri, ouvindo tudo isso, decide meio que avisar alguém. O Aoyama fala que ele sofreu durante muito tempo. Sempre se comportou para que ninguém suspeitasse. Ele seria esmagado pela culpa e foi obrigado a ser forte. Quando o All-For-One foi pego em caminho, ele quis se enganar a si mesmo. Ele achou que seria igual a todo mundo. Nisso, os pais do Aoyama pedem meio que o perdão dele, que o perdoem por ter sido tolo. Mas o Aoyama queria proteger os dois e não queria que eles morressem. E você vê a pressão que esse coitado sofre nas mãos daquela cabeça de saco. E nisso chega alguém. E esse alguém é Deku. E Deku está embasbacado. Bom, meio que o Deku ouviu tudo da Agakuri. Bom, a mãe tenta disfarçar, dizendo que o Deku deve ter entendido algo errado. E nisso, a Aoyama lembra de todo mundo tentando esforçar pro Deku voltar pra UA e tomar banho. E aí foi o único que não pôde dizer nada. Nem para o Deku tomar banho. E quando o Deku tenta se aproximar, o Aoyama fala para ele parar. E nisso temos um flashback do Aoyama meio que lendo a carta do Deku quando ele deixou o ar. E ele lembra que ele falou pro líder que ele quer ser tratado igual a todo mundo. E é aí que o Deku fala que ele sempre achou que tinha algo errado porque o Aoyama era o único que tava triste. E achou que tinha alguma coisa errada, por isso veio procurá-lo. E nisso, Aoyama confessa seus pecados e diz que é um vilão sem valor. Aí você já sente pena total do Aoyama. E a gente sabe que meio que a revelação do criador da Aoa é meio óbvio, porque com todas as vezes que o Aoyama quebrou a quarta parede, vocês nem estão ligados. Mas era como se ele avisasse do peso que ele tava lidando. E eu amei como o Horikoshi Miki conseguiu mostrar meio que o peso dessa cena aqui. Ele foi usado como uma marionete, mais dos planos do All-For-One. Por isso ele se considera um vilão sem valor.
Midoriya-kun, boku wa kuzu no villain da. Nisso já voltamos a All For One. Voltamos para All For One e ele tá conversando com o Toya sobre os amigos. E aí fala que sobre o caso que eles descobrirem. Sabe aquele isqueiro que deixa de funcionar? Ele ficaria feliz se funcionasse se der certo. Se não der certo, ele só vai ficar desapaixonado porque não funcionou. Então ele pega outro isqueiro, puxa no passo de ferramentas dispensáveis. E se deixarem ele se divertir um pouco, seria ótimo. Voltamos a Deku e a Aoyama. E o Aoyama já tá sendo pego pelos pais pra fugirem. E o Deku tenta ir atrás, meio que pra esclarecer a situação. Isso é uma narração do Aoyama, que os pais dele ficaram em pânico quando eles descobriram que ele era sangue de verdade. Os dois eram de famílias abastadas e foram criados da maneira que quiseram. E ele tinha certeza mais que eles se preocupavam que o Aoyama fosse diferente dos outros. Por isso ele saberia que eles tentariam qualquer coisa. E nisso vemos que o Aoyama também tem a articulação, a mesma articulação que o Deku. Eles desejavam que ele seja feliz. Aí ouviram falar do All For One e foram atrás dele e o resto é história. A individualidade dele não combinava com o corpo, então foi difícil. Por isso, sinto dele. Os pais dele passaram por muitas dificuldades só pra criá-lo, porque ele tinha medo de ser diferente. Seu sonho, que começou a ser o desejo de ser igual a todo mundo, é um dia ajudar alguém como seus pais ajudaram ele. Mas daí o All For One ouviu os rumores que o Might vai ser professor e botaram o colega no ar. E o Aoyama virou um bode respiratório só pra fazer as tarefas do All For One. Principalmente agora que o All For One ordenou que pra eles encurralarem o Deku. E aquela carta, quando o Aoyama descobriu que o Deku era sem individualidade que nem ele meio que se desesperou. E o coitado, contra sua vontade, meio que vai tentar disparar no Deku. E nisso o Deku ia ser atingido, mas a Gakuri o salva. E uma observação: a individualidade da Gakuri não é ser invisível. O seu corpo só refrata a luz. Nisso ela já dá um sermão meio que no Aoyama e pergunta o que ele pensava quando meio que estava na sala de aula. E nos dormitórios também. E Deku meio que prende os três junto, Aoyama e seu papai e mamãe. Nisso o Deku fala pro Aoyama pra não precisar mais machucar as pessoas. Só diz pra parar com isso. E ele também tava chorando. Depois, tá tudo em silêncio. E Aoyama, seus pais estão sendo interrogados pelo All Might, pelo Nezu e pela polícia. E tadinho do All Might, ele também tá chorando. Só porque eles falam que só porque eles estão bem agora, não significa que eles podem ter meio que não tem acesso de ter a bomba que nem a Nagano. E o pior que o Professor Sneak tava certo, mas nunca imaginou que fosse um aluno. E tava lá todo mundo lá, meio que ouvindo, meio que o interrogatório. Que claro que eles não vão se retirar depois de tudo que o Deku é segredo. E todo mundo tava chocado, surpreso que o Aoyama é o traidor. Uns ficaram com medo, outros já queriam fazer que se acreditar que era mentira. E aí, o Kachan, você também não é individualidade? Que mundo pequeno, hein, Deku? E o Deku: agora não! Bom, o policial Tatsumaki fala para o Aoyama falar tudo que ele sabe sobre o All For One. Bom, o pessoal só fez o que eles pediram. Se fracassarem, serão mortos. Se mentirem, será a mesma coisa. E como os pais do Aoyama sabem disso, mostraram pra eles. E disse que não importa onde forem, ele descobriria. A morte, poucas vezes, meio que iria de qualquer maneira. E o Aoyama não sabia o que ia acontecer se fizerem o que fazerem. Então tinham que garantir que ninguém descobrisse. E diz que a culpa foram deles. E nisso o Aoyama lembra da primeira vez que eles veem a cara refletida da mina. E ela até é bonitinha. Ele vai falando que junto das pessoas que ele poderia ter matado, ele fingia ser amigo deles e sorria. E ele acabava sorrindo pra eles. Quando ele soube que o Deku não tinha individualidade, mas mesmo assim tava ainda a lutar contra o All For One, ele se desesperou vendo o quão patético ele era. Antes de se preocupar com ele, ele ficou desesperado com ele mesmo. E ele acha que ele é pogre desse da raiz. Mas Deku não aceita esse argumento. Ele grita do porquê que, se ele tá dizendo essas coisas, por que ele tentou salvar o Kachan e o Tokoyama no acampamento? E pergunta se ele deixou aquele queijo só porque o All For One te mandou. E ele falou aquelas palavras: se você enfrentar tudo sozinho, não vai conseguir brilhar. O Deku não tinha percebido, mas era um SOS, porque ele não estava chorando, porque ele não
queria cumprir o que o All-For-One meio que tava dando. Ele conheceu uma super-heroína que não deu nada ao All-For-One, mesmo que ele estivesse usando ela. E era a Lady Nagant, cujo coração foi esmagado. Só porque o Aoyama fez algo de errado, não quer dizer que isso faz dele um vilão. Muito pelo contrário, ele é a vítima. Então pede pro Aoyama pegar na mão dele, mesmo que nesse momento o moleque tá amarrado. E o Katia? Ô Kirishima, tu fez a mesma coisa com o Deku, meio que no hospital? Eu, Kirishima, não me envolva nessa história, não. Porque eu tô começando a ficar com vergonha. Mesmo assim ele vai pro Deku. E o Deku fala que o Aoyama ainda pode ser um super-herói. Gente, que cena. Bom, Tsutsumao que lembra. O menino meio que... ele meio que tá preso. Da maneira literal da coisa. Ele fala que não importa a situação, a ajuda que ele deu pro All-For-One não vai desaparecer. E eles nem podem garantir se vai se repetir como a mesma coisa com a Nagant. Até receberem os resultados meio que no exame, eles não podem meio que conversar com o Aoyama. E o tadinho do Deku tá ainda meio que nem em lágrimas. Nisso, o Tsumao que pergunta à mãe e pai por que eles não relataram que iam atacar Kamino. E aí fala que eles não tem como contratar ele. Ele só dá a informação de contato, mas logo após elas não podem ser usadas. Ou seja, com eles não vão chegar até ele. E nisso o Deku fala: sim, não temos como encontrar o All-For-One. Mas isso é uma modo de pensar. E nisso Kaminari lembra do que o Bakugou falou mais cedo no episódio. Ou seja, eles pensam. Ele pensa que eles podem meio que fazer o Shigeki e os outros agirem meio que como quiser. E se mudarem ponto de vista, é o Aoyama que vai enganar o All-For-One. E nisso o Deku diz mais uma vez essa frasezinha. E mais uma vez o Aoyama tá em lágrimas. E o episódio acaba aí. Gente, episódio que revela o Criador da Wa, que já era meio óbvio que era o Aoyama, mas que trouxe todo um conceito sobre meio que estigma meio que sem individualidades. Que o Aoyama é meio que uma espécie de reflexo maligno do Deku, só que ele não é meio que um vilão, é mais uma marionete do All-For-One, que meio que os seus pais estavam desesperados a todo custo de fazer o seu filhinho feliz. E o Aoyama só queria proteger os pais. E Deku mais uma vez sendo a fofurinha que ele é. E no próximo episódio, a história de como nos tornamos os maiores heróis. Esse foi o episódio 3 da 7ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu não tô busy, fui!